um azeite profeta e vai aonde eu ordenar. Convide 16 seus filhos para santificar. Deus disse, espera profeta, vão também chegar. Dessa casa escolhi o menor, pode ungir que eu vou usar. Eu saúdo os irmãos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente me dirigindo aos irmãos neste momento de reflexão da palavra de Deus. E eu quero, neste dia, trazer uma palavra de orientação para nós voltarmos aos caminhos certos, os caminhos corretos. A palavra de Deus para hoje, ela está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 em diante. Pegue, então, a sua Bíblia, convida seus filhos, reúna sua família, seu esposo, sua esposa, e vamos tirar um momento para a reflexão da palavra de Deus. É um momento semanal de nós estarmos meditando em cima da palavra, vendo o que realmente Deus quer de nós, para que nós possamos viver conforme a palavra, conforme Deus quer, para que nós possamos ter a prosperidade na presença do Senhor. Então, abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 em diante. E a Santa Palavra, ela fala desta maneira: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Versículo 9. Salomão disse: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para ajudar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Versículo 12. Deus responde: eis que faço segundo a tua palavra. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Versículo 15. Despertou Salomão, eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e ofereceu holocaustos. Gibeão era o centro de adoração. E Gibeão ficava a 10 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. É lá que ficava a tenda da congregação, o tabernáculo, que Deus tinha mandado Moisés fazer. Estava instalado em Gibeão. E nesse mesmo período, a arca da aliança, que deveria estar junto nessa tenda da congregação, ela não estava. Ela estava em Sião, uma cidade encostada de Jerusalém, ao sudoeste de Jerusalém. E então não estava no tabernáculo, e era o objeto principal de adoração. É onde estava a tábua da aliança dos 10 mandamentos. E aqui no versículo 3, fala que Salomão amava Deus, porém ele estava sacrificando em altos estranhos, em outros lugares. E acontece que naquela região, antes dos hebreus, moravam ali os moabitas. E os moabitas também sacrificavam aos seus deuses. Eles sacrificavam em altos, que eram altares para eles. E ofereciam ali sacrifícios aos ídolos.
E os hebreus também faziam altares. Ali, Abraão, nós vimos Moisés, ali nós vimos Josué, que fez altares para consagrar, queimar ofertas a Deus. Mas os hebreus, nesta época, eles estavam se misturando a sua religião com a religião dos países vizinhos e começaram a sacrificar em qualquer altar que se encontrava. E na época de Salomão, o altar principal se encontrava em Gibeão, e era lá que o povo deveria ir sacrificar para Deus, o altar de bronze, onde Moisés tinha feito. Esse altar que ficava no tabernáculo. Mas esse povo que já estava desorientado, acabou utilizando qualquer altar que se encontrava, os altares dos altos dos moabitas, para sacrificar a Deus. E Salomão, ele fazia a mesma coisa que o povo fazia. Então, aqui no versículo 4, nós podemos ver que Salomão, ele toma uma nova direção, a direção que é a correta. E no versículo 4 fala assim: o rei Salomão foi a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. E naquele altar, a palavra fala que Salomão, ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. E lá em Gibeão, Deus aparece em sonho para Salomão e autoriza Salomão a pedir alguma coisa. E essa alguma coisa seria concedida. Então Salomão, ele pede sabedoria para conduzir o seu povo. Nós talvez pediríamos a outras coisas que fossem nos engrandecer, mas ele pediu uma coisa, pediu algo para conduzir seu povo. E Deus então concede a Salomão a sabedoria e acrescenta ainda as riquezas necessárias e todas as glórias que ele teve no seu reino. Ou seja, após muitos sacrifícios, 1000 holocaustos, Deus então concede uma bênção, o dom de sabedoria para aquele rei. Salomão era um servo do Senhor. E nós também somos servos do Senhor, ou queremos ser servos do Senhor, e trazendo então esses ensinamentos para nosso dia, com os ensinamentos que Jesus nos dá, nós podemos ver que tudo se modifica para nós. Nós não precisamos mais prestar 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios para Deus nos atender. Jesus foi o nosso único sacrifício, o único e o suficiente sacrifício. Hoje Deus somente quer de nós obediência. Ele somente quer o nosso louvor, a nossa adoração. Louvor e adoração é o único que Ele está pedindo para mim e para você. Algumas religiões hoje em dia ainda insistem em conduzir os seus fiéis a rituais, a promessas para receber uma bênção de Deus ou dos deuses. Mas nós podemos ver que não é por meio de nosso mérito ou qualquer esforço próprio nosso que um milagre ou uma bênção vai vir. É pela graça de Deus, é pela graça de Jesus Cristo que morreu na cruz por nossos pecados. Deus, Ele não é um comerciante para comercializar com você. Faça isso que eu te dou isso. Deus não precisa nada em troca. Ele só quer a obediência nossa. E a obediência está em aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E receber uma bênção não é pelo nosso esforço, não é pelos nossos méritos próprios. Os nossos méritos, os nossos esforços são como trapo de imundícia, não servem para nada. Não há voto, não há promessa
possa fazer com que você seja abençoado. Paulo fala lá para Efésios, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ora, então, somos salvos pela graça de Jesus, por fé em Jesus e com a fé que Jesus nos deu. As bênçãos e a salvação não são recebidas por jejum, por oração, por subir ao monte orar, por pedir ou pagar promessa. É pela graça de Jesus, se tivermos fé em Jesus. As demais coisas serão acrescentadas por Jesus. Há sacrifícios, penitências determinadas por igrejas, são ensinamentos errôneos que vão te conduzir à idolatria, te tirar a salvação, o reino de Deus. Sacrifício de jejum e oração são apenas meio para aproximar você de Deus, para você ter intimidade com Deus. Mas então, como que eu posso saber o que fazer? Não posso ser abençoado, não posso fazer nada. Mas a palavra fala que Salomão amava o Senhor, porém sacrificava em altos. Nós não podemos mais sacrificar em qualquer lugar, prestar culto a qualquer ser vivente, a qualquer criatura de Deus. E a palavra fala que o rei Salomão foi a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, o local correto, aonde nós devemos ir. E é lá naquele altar que o rei Salomão ofereceu 1000 holocaustos. E Deus se agradou, Deus atendeu. Nós também, desta maneira, nós precisamos buscar o caminho correto para chegar às bênçãos de Deus. Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu sacrificado pelos nossos pecados, que ressuscitou no terceiro dia, porque Ele é o dono da vida, que Ele é o nosso advogado fiel perante a Deus, que é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele é o nosso único mediador. Então sim, através desta fé, meu irmão, a graça de Jesus se manifestará em mim e você, e as bênçãos virão. Não basta você receber uma cura hoje e perder o seu futuro todo, perder sua bênção eterna que é nos céus. Todas as coisas que fazemos, que temos condições de se fazer, é porque nós já fomos abençoados por Deus através desse sacrifício de Jesus. Nós não fizemos nada sem Deus permitir. Nós não precisamos pagar nada pela bênção. Jesus já fez, Jesus já pagou. A oração, o estudo bíblico que nós temos que fazer, o jejum que Jesus pede também que façamos, não são para a nossa bênção. A oração, o jejum, o sacrifício, o estudo bíblico são apenas para aumentar a nossa fé, para nós aumentar nosso relacionamento com Deus e termos intimidade de profeta, de chegar até Ele e pedir, e Ele atender e te dar o dom que você precisar usar na sua comunidade. Então, meu amado irmão, todo milagre, toda resposta que você busca, toda bênção que você possa receber, não são mais através de 1000 sacrifícios ou de promessas. É pela graça de Jesus. Salomão, ele precisou sacrificar 1000 animais para receber o dom de sabedoria. Nós, hoje, não precisamos mais. Precisamos ter apenas a fé no sacrifício de Jesus. Nós precisamos nos santificar cada vez mais, nos aceitarmos Jesus como o único suficiente Salvador, para que Ele possa nos batizar com o Espírito Santo e nos dar os melhores dons, para que nós possamos empregar na igreja.
É tudo em proveito da nossa comunidade, da nossa igreja. Salomão, ele se apresenta a Deus no local correto. Ele busca a sabedoria em Deus para conduzir o seu povo. O que você está buscando? O que você busca hoje? Sabedoria para quê? Para você próprio? Para engrandecer? Ou algo assim? Não. Nós precisamos procurar também, mas para proveito. Buscar no local correto e para o proveito correto dentro da sua igreja. E o local correto de nós procurarmos é o sacerdote chamado Jesus, é o altar chamado Jesus. O sacrifício correto é Jesus, para nós podermos ter esses dons. Dom de cura, dom de sabedoria, de inteligência, de capacidade de você ensinar a palavra de Deus, de você se conduzir a tua família. Nós precisamos sim, cada vez mais, estar na presença do Senhor, para podermos empregar esses dons que Deus quer te dar, empregar na sua família, na sua igreja, no seu país, para que nós possamos desenvolver cada vez mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, não procure mais altares estranhos, altares que não são ensinamentos da Bíblia. Jesus, ele fala assim em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Paulo, ainda ele completa em 1 Timóteo 2,5, ele fala assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, homem Cristo Jesus. Portanto, só tem um altar para você sacrificar, só tem um local para você buscar. Que essa mensagem, meu irmão, minha irmã, possa te deixar esclarecido e que você possa meditar durante esta semana, para que as tuas bênçãos sejam recebidas, para que Deus possa te escutar e te atender, para que você possa ter essa intimidade com Deus, para que Ele possa, então, te dar as bênçãos. Glória a Deus. Meus amados, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a sua paciência de estar escutando este servo de Deus, e que nós possamos cada vez mais estarmos juntos na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Coloque o seu pedido de oração na presença do Senhor neste momento. Coloque neste altar correto, na presença de Jesus, o nosso único mediador, e Ele vai te atender. Coloque o seu pedido, coloque sua família, coloque o seu país, coloque sua comunidade, os seus projetos de vida que você tem na presença do Senhor. Salomão, ele colocou na presença do Senhor, ele pediu sabedoria. Nós precisamos apenas ter essa fé em se dobrar no único e suficiente Salvador, e Ele promete cumprir para nós. Oremos. Pai Santo, maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, eu venho até Ti como Teu servo, como Teu filho, Senhor Deus, implorar em nome de Jesus. Visite, Senhor Deus, as pessoas que estiveram assistindo esta ministração da palavra. Pai, sei que eu não convencerei ninguém, mas o Espírito Santo que possa convencer essas pessoas do verdadeiro caminho, do único altar. Oh, Senhor Deus, faça milagre nas famílias, Senhor Deus. Aqueles que estão com fé, prestando esse culto a Ti, na Tua presença, Senhor Deus, colocando o seu pedido de oração, Senhor Deus, nesse altar chamado Jesus, nesse sacrifício chamado Jesus. Pai, se eles estão depositando com fé, Senhor Deus, o seu pedido, receba, Senhor Deus, receba neste altar, Senhor Deus, e derrama suas bênçãos. Não importa, Senhor Deus, o tamanho, se é pequeno ou se é grande,
mas que seja em benefício dessa pessoa, para a sua salvação. Pai, que essa pessoa tenha conhecimento, tenha sabedoria, inteligência, discernimento, que ela também possa, Senhor Deus, levar a Tua Santa Palavra, ó Pai. E aonde que essa pessoa tocar, Senhor Deus, que as prosperidades cheguem, Senhor Deus. Aonde os pés dessa pessoa pisarem, Senhor Deus, que o Seu reino, Senhor Deus, acrescente cada vez mais número de fiéis, Senhor Deus. Pai querido, abençoe esta família, abençoe este lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão, minha irmã, e te espero até a próxima oportunidade. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém. Glória a Deus. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Ao Messias, a morte não pode deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua,